Mas o que eu quero perguntar para vocês, e peço até perdão para os nossos ouvintes, porque eles estão aqui para ouvir vocês, né? E eu estou ocupando muito espaço, mas eu quero perguntar para vocês quais são as referências de vocês, as referências de mulheres, ou não tem referência, vocês mesmo decidirem, vamos lá, ou tem alguém que vocês olham assim, poxa, eu tenho aquela mulher como referência para mim. Olha, eu particularmente, assim, você fala referência em relação ao empreendedorismo, Isso, certo? perfeito, perfeito. Eu empreender de início foi algo assim que eu nunca imaginei. Antes eu imaginava que eu ia ser professora. Uhum. Eu imaginava que eu ia ser professora, sabe? E depois que eu vim morar aqui em Penalva, eu morei muito tempo ali na casa do Juca, mas a Graça. Então eu acabei me acostumando a ir vender. Vender, certo? Então eu criei isso. Mas hoje aqui é uma pessoa que tem me influenciado na linha de empreendedorismo, eu tenho me inspirado muito nela, que é a Lia Soares. Que é justamente, inclusive, de lutar com pessoas, de ajudar pessoas, de além do meu negócio, de eu empreender, eu quero ver outras vidas sendo transformadas. E para mim, a Lia Soares, hoje ela é diretora do grupo Feito por Elas, é fisioterapeuta também. Conheço. Trabalhou em Penalva, né? Trabalhou em Penalva, então é uma pessoa que eu tenho muito assim como hoje no meu crescimento profissional, na linha do empreendedorismo, eu uso ela hoje, apesar de nós termos aí várias histórias aí de outras pessoas, mas depois que eu vim aqui, entrei nessa linha de grupo, de ajudar pessoas, é uma pessoa que eu uso ela como minha referência e quero levar assim para sempre, sabe? É isso. E você, Cleane? Tem referências? Não tenho referência, mas assim... A tua mãe não era empreendedora, não? Não. Minha mãe sempre foi funcionária pública, mas é uma mulher muito guerreira, uma mulher que sempre... Antes, eu lembro, fugindo um pouco da entrevista da minha irmã, ela falando sobre como era a infância dela. Minha mãe teve uma infância... Nós tivemos uma infância muito difícil. Minha mãe, muito antes de ser funcionária pública, né? Era quebradeira de coco, meu pai tinha comércio, então a nossa vida era muito, muito difícil. E, eu nunca pensei nesse ramo de empreendedorismo. Mas mesmo sabendo que seu pai, no caso, se ele tinha comércio, já estava ali, né, no ramo do empreendedorismo, verdade, né? Lembrando essa parte, é verdade. Tem uma referência masculina. Uma referência masculina. Aí, menina, mais... A questão é que o empreendedorismo, às vezes, quando tu já é empreendedor, parece que aquilo te chama. Não é? Algo te chama. Quando você encontra algo que você gosta de trabalhar, aquilo te chama e te prende. Aí você quer sempre conhecer mais, sempre abranger mais sobre aquele assunto, conhecer e poder crescer. Porque hoje em dia, para a gente crescer no nosso empreendedorismo, a gente tem que conhecer muito. Conhecer a história de outras mulheres... Sim. Que é o que nos faz, às vezes, crescer mais ainda, né? A gente tirar como referência outras mulheres. Me perdi aqui um pouco. Então, é isso. Fugindo um pouco, falando de referência, hoje em dia a gente quer ser empreendedora também, a gente quer crescer na nossa área. É porque, geralmente, nós tivemos uma infância muito difícil. E aí, tu quer mudar toda aquela tua vida, tua vivência, tu quer mudar, então tu entra nessa área do empreendedorismo porque tu quer crescer, tu quer ter uma vida diferente, então isso faz a gente querer crescer cada dia mais, querer sempre ter vários conhecimentos e entrando nesse grupo, chama um pouco pro grupo, um grupo que fez a gente crescer muito mais. Né? É um grupo que faz você crescer muito mais, querer ir mais longe, mais longe, né? Mais longe do que até você imaginar, porque às vezes a gente fica tão
naquele patamar, a gente não consegue sair, a gente fica todo tempo no mesmo lugar. E conhecendo outras mulheres, história de outras mulheres, como é nosso grupo, que somos várias mulheres, a gente vai conhecendo um pouco a história de cada uma. Isso faz vai a gente fortalecendo. vai fortalecendo, a gente vai crescendo. E a gente não cresce sozinha, a gente cresce como um todo. Todas nós crescemos juntos. Olha, daqui a pouco a gente vai botar, não é mais MEP, é HMEP, é Homem, Mulher, Empreendedor Penovense, que eu vi até um comentário no grupo, alguém dizendo, olha, eu não sou mulher, mas me levem aí. Olha só. E uma coisa muito importante, a gente está sempre incentivando, porque usando referências, a gente incentiva muito a leitura, professor, no grupo. A gente sempre, a gente está sempre ali pegando alguns livros para a gente estar lendo, para justamente ir se atualizando, conhecendo, porque como a gente está sempre falando, não é só sair aí e dizer eu vou vender, é você ter conhecimento. Abrir a cabeça. Abrir a mente ali, é justamente quando você começa a ler, quando você começa a conhecer outra história de outras pessoas, isso também te motiva muito mais. Bom, deixa eu falar de um número aqui para vocês. Você quer falar sobre alguma referência tua para o mundo dos negócios? Eu saí no meio da conversa, né? Tem alguma... Eu estava apertada aqui. Eu tenho, assim, de forma pessoal, na minha vida... Só um minuto, vocês estão com frio? Não, não. Se tiver, a gente baixa aqui. Na minha vida, as minhas duas referências, a minha mãe, que sempre empreendeu, sempre nos sustentou dessa forma, empreendendo. Eu me recordo, na minha infância, eu e minha irmã, minha mãe vendia roupa e nós íamos de mãos dadas, levar as roupas para as clientes dela. E depois eu fui crescendo e desde a minha infância, assim, eu lembro, 4º ano, 5º ano, eu confeccionava pulseiras, brincos, vendia na escola. E minha outra referência também é a minha tia, que tem uma história muito bonita de vida, minha tia Mariene. Saiu do interior do Jacaré e foi com seus 8 filhos para São Luís, mesmo tendo um emprego como professora no Jacaré há muitos anos atrás. Então ela foi se desafiar. Não tinha parente, não tinha casa, não tinha prática, não tinha nada, essa é a verdade. E foi desafiar e teve muito êxito. E na minha área como empreendedora, a minha referência é a Sabrina Cerejo. É uma grande referência que eu tenho. O que a Sabrina faz? Ela trabalha no mesmo segmento que o meu, que é o e-commerce. É o e-commerce, que é essa questão de trabalhar no online. Então, ela é essa referência que eu tenho muito grande em saber como vender, em saber como bolar estratégias para que você consiga vender mais online. Perfeito. Tem muita gente aí, né? Tem a Luísa Trajano, que é da Magazine Luiza. Tem muitas mulheres aí que ocupam uma posição, né, grande nessa questão do mercado brasileiro, assim, vamos dizer assim, né? Grandes empresárias. Assim, é uma coisa que cresce muito. Só trazer uns números para vocês, por exemplo, no Brasil, até 2022, até 2015, nós tínhamos 7,3 milhões de mulheres que empreendiam, né? E isso correspondia a 31% das pessoas que empreendem. Em 2022, esse número já foi para 10 milhões. Olha só. 10 milhões de mulheres que empreendem. Isso corresponde a 34% das pessoas que empreendem no país. Então, a cada dia, essa participação da mulher empreendedora vai crescendo. Está crescendo cada dia mais. Agora, é claro que você tem aquelas que ganham muito bem, que se projetam, porque o espaço também é um pouco afunilado, né? Então, você tem aquelas que se tornam gigantes no mercado brasileiro, mas você tem as outras que estão lá na base, ralando muito e ganhando pouco. Mas como a gente já conversou, não se trata só de ganhar dinheiro, se trata de autoestima, se trata de ocupar posição. Sim. Que assim, popularmente a gente trata mais de empoderamento. Então a altivez dessa mulher melhora bastante quando ela empreende, quando ela tem uma atividade econômica, né? E quando essa atividade econômica vem com alguma simbologia. Imagina o que significa MEP, né? Isso tem uma simbologia, né? Assim, eu participo de um grupo de mulheres que empreendem, né? Então isso diz muita coisa, né?